Versículo 2 ele diz: a minha alma tem sede de ti, ó Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus. É nesse versículo 2 ele fala da sede. Mas no versículo 1 ele diz que a sua alma tem, suspira por Deus, como as costas, como os servos, brama por corrente de águas ou águas correntes. Então o que Davi vê no versículo 1 não é sede de água, é algo mais profundo. E eu quero narrar isso aqui para você, dentro dessa história do Salmo 42. No Salmo 42, irmãos, aqui é um cântico, e a maioria dos cânticos feito e composto pelos salmistas, pelos levitas da época, não era muito como se a gente vê hoje, em uma boa parte, não todos, porque a gente sabe que a maioria são hinos profundos demais em sua letra. Mas nós sabemos que temos hinos que, irmão, não dá. Temos louvores que são extraídos dentro de simplesmente pensamentos errôneos, sem responsabilidade, sem um sentimento de adoração a Deus, sem um respeito ao Criador de todas as coisas. Aleluia. Mas a gente sabe que a maioria dos louvores, eles são inspirados, são direcionados por Deus, sendo que os salmos, principalmente os tipos de Davi, eram hinos cantados no momento da aflição. E Deus me confirma a palavra também, quando Deus falava aqui que na provação nós deveríamos cantar. Porque cantar quando tudo é fácil é bom. O difícil é você cantar quando as coisas não vão bem. E aqui no Salmo 42, nós vamos observar o quê? Davi dizendo no versículo 1, escute comigo aqui, porque nós vamos narrar aqui uma história dentro dessa canção. O versículo, capítulo 42, versículo 1, porque Salmo não se divide por capítulo e versículo, só estou dizendo, só para a gente entender. Salmo não se divide, quem conhece sabe que Salmo se divide por capítulo e versículo, porque são tantas canções. Mas vamos lá. Como o servo brama pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, o Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei ante a face de Deus. Espera aí. Ele está dizendo aqui que está distante da presença. Sim ou não? Aí a gente prossegue aqui na leitura. Escute isso aqui porque é sério. Irmão, se você entender isso aqui, você vai ter a sua alma vai passar por um renovo tremendo a partir dessa noite. Não por esforço humano, mas pelo poder da sua palavra. E aqui no versículo 3, no verso 3, ele diz assim: as minhas lágrimas vêm. Primeiro ele vai dizer que essa alma, que ele tem que ser como ser humano pelas correntes das águas, assim suspira minha alma por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando entrarei e me apresentarei diante a face de Deus. Está distante. As minhas lágrimas servem-me de mantimento de dia e de noite, porquanto me dizem constantemente onde está o teu Deus. Espera aí. Quem está entendendo isso aqui é Davi. E Davi é o rei de Israel. Só que alguma situação está acontecendo com o rei de Israel que o levou a viver um momento de miséria na sua vida. Porque aqui está dizendo que a suas lágrimas, de dia e de noite, tem sido o seu mantimento. Ou seja, eu estou me alimentando de lágrimas, chorando de dia e de noite. O que está acontecendo com o rei de Israel? Que não tem comida para comer, se ele é o rei e tem ouro e prata ao seu dispor. Que fase é essa na vida dele? Aí aqui
aí você vai ver que ele diz assim, ó, verso 4: quando me lembro disto, dentro de mim derramo a minha alma, pois eu havia ido com a multidão, fui com eles à casa de Deus, com voz alegre e louvor, com a multidão que festejava. Ou seja, ele começa a lembrar que ele ia para a adoração no meio dos adoradores, ele estava ali com a multidão de festa. E agora no verso 5 ele diz: por que estás abatida, ó minha alma? E por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei na salvação da sua presença. Ele está dizendo: a única coisa que poderia salvar ele da situação a qual ele estava, de alma batida, era a presença de Deus restaurada na vida dele. Eu sei que tem muita gente que não dá valor a isso. Tem muita gente que já recebeu dons do Espírito Santo, tem chamada, mas não valoriza. E Davi aqui está passando por algum momento, alguma fase da sua vida, que está distante da presença e está com saudade de entrar com a multidão que festejava em adoração a Deus. E ele começa a entrar, quando lembra disso, ele começa a entrar em um estado depressivo e começa a conversar com a alma e dizer: por que te abates minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espere em Deus, é uma fase. Espere em Deus, pois ainda louvarei na salvação da sua presença. Glória a Deus. Irmãos, aqui prosseguimos, você vai observar que eu não vou só apenas ler, mas eu quero prosseguir aqui na leitura. Se você depois se refletir sobre esse salmo, você vai perceber que Davi, ele, nesse mesmo salmo, ele vai dizer que quando ele vai começando a passar, ele começa a perceber o povo zoando dele, e isso angustia ele. A multidão começa a falar dele e perguntar: aonde está o teu Deus? Agora, por que alguém está fazendo perguntas como essa para o rei de Israel? Como que alguém tem a capacidade de chegar para o rei de Israel e fazer uma pergunta dessa? Não é uma pessoa, é uma multidão. Que respeito é esse? Davi está passando por alguma fase em sua vida que a multidão não respeita mais. Essa fase que Davi está passando, para quem não sabe, é o período em que ele sai de Israel para não lutar com um filho chamado Absalão, após o castigo do pecado que ele tinha feito, quando ele mata Urias, manda Urias para a batalha, e para ele poder ter, para ele não ser descoberto do feito que ele fez com a esposa de Urias, que era Batseba ou Batsua, ele dá uma carta para Urias, porque foi valente até o final, dizendo: eu não vou me deitar com a minha esposa enquanto o povo está em guerra. E ele vai, se embriaga e não vai. E Davi, sabendo que não tinha como manter a mentira, o engano, se Urias sai, porque Urias estava na guerra. Como que alguém consegue fazer um filho na guerra e a mulher em casa? E a Bíblia diz agora que Davi, para poder passar o pano quente na sua própria situação, Davi vai e manda Urias ir para frente da batalha com uma carta na mão. O homem é tão fiel que não abriu a carta para ler, senão ele estava vivo até hoje. Quer dizer, até hoje não, né? Mas estava vivo. Não teria morrido antes do tempo. Só morreu antes do tempo porque ele não leu. É muito honrado. O rei entregou a ele, confiou a ele, ele levou até a frente da batalha, entregou a Joabe, entregou a Abissai. Eles pegaram a carta e quando leram, estava lá: coloca Urias na frente da batalha, porque quando os inimigos atacar Urias é valente e não vai correr. Quem está entendendo? Quando os inimigos atacar, deixa Urias sozinho, recua. Davi age como um covarde. Alguém valente lutando pela vida de Davi
aconteceu isso, todos conhecem a história, eu não tenho para pregar, porque eu quero entrar nessa parte aqui que eu quero entregar para a igreja. É revelado o pecado de Davi. Nasce o Salmo 51, quando ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque em iniquidade eu fui formado, em pecado me concebeu minha mãe. Ele está dizendo: eu sou fruto de um adultério, um fruto de prostituição. Então, é por isso que eu tenho esta natureza. É passar de pai para filho, sabe, Natan? É de pai para filho, eu herdei isso do meu pai. Esses mal hereditários têm que ser quebrados em Cristo Jesus. Quando você chegando em Cristo Jesus, não tem herança de pai para filho, de maldita. Essas heranças hereditárias malditas, ela é quebrada em Cristo. Teu pai foi, você não vai ser, quem crê? Ah, minha família tinha doença, tinha. Em você isso acaba. Aí a Bíblia diz agora que Davi, ele vai ser castigado. Deus diz: eu perdoo teu pecado, mas a espada será cravada na tua cara. Todos com essa história. Davi dá uma sentença de quatro animais seria restituído. Aí assim veio a sentença para ele, porque com a medida com o terreno velho ele será medido. Com o juiz que ele julgar, ele vai ser julgado. A sentença que Davi vai vem sobre ele. Ele dá a sentença, e por isso ele tem cuidado com o julgamento que ele faz, porque ele pode dar uma sentença para nós mesmos. Davi deu uma sentença para ele sem saber que era para ele. Por quê? Davi deu uma sentença para ele sem saber que era para ele. Porque quando a gente pensa que é com sono, a gente merece morrer, digno de morte. Mas quando alguém aponta o dedo e diz: esse homem é você, a gente cai de joelho assim: dê misericórdia de mim, a Deus. Glória a Deus. E ali, a espada fica travada na casa de Davi. 4 filhos de Davi mortos. 4. Só que no meio da história, um dos filhos de Davi, chamado Absalão, ele começa agora a se revoltar com o pai. Absalão começa a perseguir o pai. Eu quero que você entenda essa história aqui no capítulo 42. O que Davi vai passando aqui, que ele não consegue reagir, e o povo zomba dele, e ele não pode fazer nada como rei. Davi tem um filho, Absalão, filho esse, que vai ser usado para castigar o pai, porque ele fez na oculta, e Deus agora vai usar alguém vai permitir que alguém faça isso para que todo Israel veja, debaixo do sol. E o que é que acontece? Absalão pega 10 concubinas de Davi, diante de todo o olho de Israel, ele vai lá e canta com as 10. E a Bíblia diz agora que Davi é humilhado. Absalão quer matar o pai. Davi sabia: se eu travar uma guerra com meu filho, provavelmente eu matarei ele. E para não matar o próprio filho, o que Davi faz? Foge. Abandona o rei, abnega o reino. Ele deixa o trono de lado. Davi tinha guerreiros que estavam com ele. Porque uma coisa, irmão, é quando o reino se divide, poucos ficam do lado do verdadeiro. Quando eles olharam, imagina comigo, Davi agora indo sozinho, saindo do reino, deixando todo o palácio lá, ouro, prata, tudo que tinha lá. Ele deixa lá trono, serviçais. E ele agora começa a caminhar agora uma carreira solidária. Ele começa agora uma carreira agora sem trono, sem palácio. E agora quem está com ele só os verdadeiros. Porque quando olha alguns e diz: Davi não vai ter salário mais para pagar. Vamos voltar e deixar Davi sozinho. Vamos retroceder e deixar Davi sozinho. Começa as rebeliões a acontecer. Começa a maioria a dizer: abandona, deixa só, porque não acredita no chamado de Davi. Mas Joabe, Abissai, e vamos com Davi até o final. Davi tem os guerreiros que vai com ele. E nós conhecemos a história. Esse sofrimento que Davi está passando, é ele passando agora. Missionária Rosana, a senhora sabe muito bem. Davi vai passar por um vale tão terrível, que um dos da descendência de Saul, chamado de Simei, quando vê Davi passando no seu vale, começa a zombar de Davi, debochar de Davi.
e atirar pedra no rei Davi como se fosse um cachorro. Lá vai Davi passando e a Bíblia diz: Simei vai amaldiçoando Davi jogando pedra. Amaldiçoando e jogando pedra. Você está entendendo por que Davi chora, está com a alma batida? Joabe olha para Davi, Abissai olha para Davi e diz: vamos matar ele. E Davi olha e diz: não, eu sei porque eu estou passando por isso. Davi se recusa a revidar. Na hora certa, Deus vai me trazer de volta, vai restaurar o trono. É uma fase, quem está entendendo? É uma fase. Tem pessoas que numa fase como essa quer tirar a vida, quer desistir de viver, quer abandonar a chamada. Mas Davi diz: não, eu sei porque eu estou passando por isso. Eu ouvi aqui Deus usar aqui a missionária aqui quando ela dizia: tem gente que não quer aceitar correção, quer viver do mesmo jeito, e quando recebe a correção do pastor ou da liderança, já começa a ficar do lado. Davi está sendo castigado por Deus, mas está ali: eu sei que Deus vai restaurar a sua presença em mim. O clamor de Davi no Salmo 51, por quê? Não retira de mim a tua presença, não retira de mim a tua presença. O que Davi está dizendo? Deus, arranca de mim o trono, arranca de mim amigo, arranca de mim o ouro, arranca de mim a prata, mas não tira a presença, não tira, não tira. E o que é que Davi está passando? Trono é arrancado, coroa é arrancada, e Davi vai para o vale, passar processo difícil, e chega um momento que não dá para você ir com amigos, você tem que se isolar, como Davi fez, ele se isola. E nesse momento de isolamento de Davi, porque ninguém conversa com a alma como uma multidão, Davi começa a fazer uma pergunta para a sua alma. Quem conversa com a alma porque está entrando em um estado depressivo. Não vai dizer para mim que não conhece o que é depressão, porque a maioria das pessoas já passaram por isso. Estado depressivo, isolado no quarto, não querer falar com ninguém, não querer conversa com ninguém, não querer sair mais, perder vontade de viver, perder vontade de cantar, perder vontade de passeio. E Davi se isola, e quando ele se isola, ele começa a conversar com a alma. Ah, se todo mundo conversasse com a alma, dialogasse com a alma como Davi dialogou, não haveria tanto suicídio. É como se Davi estivesse pegando a alma dele e dizendo assim: por que te abates, minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Aí ele vai dar uma resposta para ela: espera em Deus. Pois ainda, meu pastor, pois ainda, eu tenho esperança, pois ainda, e levarei na salvação da sua presença. Sabe o que a Bíblia está dizendo? A circunstância estava desfavorável. Davi está longe do trono, Davi está longe do templo, Davi não tem como voltar porque pode ser morto ou matar o seu filho. E Davi sabe a situação não é favorável, mas eu creio que Deus vai mudar o quadro desta situação e eu irei louvar o seu nome. Só que a situação não vai acabar com a tua história, dá um brado de glória e adora ele. Glória a Deus. Muitas das vezes a gente não entende. Eu creio que algumas pessoas não estão entendendo ainda essa mensagem. Mas eu quero somente que você entenda isso aqui. Davi não está brigando, não é com um reino oposto, não é com outro país. Porque aí você diria: Davi está fugindo. Não, bichinho, coitadinho, tu não conhece Davi não, rapaz. Davi, meu irmão Antônio, não está correndo, não é por causa de um Golias, não. Não é por causa do exército lá fora, não. Porque Davi era tão homem, tão macho, para enfrentar qualquer um. E quando Saul chegou para ele, disse assim: eu quero sem crepúsculo os filisteus. Ele foi lá
guerra sozinho, matou, 200, arrancou, voltou lá, disse: toma aí, Saul, pediu 100, trouxe 200. Era homem de guerra, era valente, era de peleja. O que é que está acontecendo? Davi está fugindo. Ele sabe que se não está com filho, ele mata. Uma coisa é quando está com um exército fora, outra coisa é quando está dentro de casa. Davi está com uma guerra interna, irmãos. Davi está fugindo para não matar o próprio filho. Absalão foi tão terrível que ele pegou o reino do pai e começa a gastar ouro. Ele colocava nos cabelos, e a Bíblia diz que no final do ano ele pesava os cachos do seu cabelo para saber quanto em peso de ouro tinha. Por isso que ele morreu como pendurado, com a cabeça num galho de uma árvore, quando perseguia Davi. E Davi disse, e Davi não queria matá-lo, até que alguém chegou e feriu ele no lado e ele morreu. Glória a Deus. Agora deixa eu dizer para você, esse Salmo 42 aqui, Davi está expressando que tem muitos inimigos fora. E por que a alma dele está batida? Porque começou uma guerra dentro de casa. E eu vou dizer uma coisa para você: o que mais machuca não é as guerras de fora, externa. O problema é as guerras internas que nós temos. Glória a Deus. Você está entendendo? Porque ao invés de nos unirmos para medir força contra o inimigo, começamos a se degradar contra nós mesmos. E no lugar que era para a gente ter paz, a gente começa a ter guerras. E aí não tem bom, irmão. A gente começa a olhar e dizer assim: eu vou desistir de tudo, eu vou parar de tudo, eu vou retroceder, eu vou, sabe? Parabéns. E é como Davi tivesse agora olhando para a sua alma e dizendo: por que jamais? Porque Davi começa a ficar abatido por causa disso. Agora eu quero dizer para você aqui, já que eu te levei a entender, Davi está passando uma guerra. Davi tinha muitos inimigos. Chega o Salmo 121, quando Davi ele desce para o meio do vale, ele eleva os olhos para o mundo, ele vê arqueiros com arco e flecha na mão, apontando para ele e diz assim: acabou a tua chamada agora. Aí quando ele olha para o monte, ele diz: elevo meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro? Só vejo arqueiro com arco e flecha. O meu socorro vem do Senhor, que criou o céu e criou a terra. Ele é maior do que os montes. Aleluia. Os arqueiros em cima do monte vão ser desarmados. Quem crê nessa noite, levanta a mão do amado de glória e exalta a majestade de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Agora, já que eu te fiz entender que nesse Salmo 42, Davi está passando por guerras, e além de travar guerras externas, agora Davi está passando por uma guerra interna, e ele vai agora embora, fugindo do filho, e por isso que a zombaria, por isso que estão debochando Davi, porque acha que o momento que Davi está passando agora, Deus não vai reverter. Só que Davi procura em Deus a solução, para Deus restaurar o seu momento de adorador. Davi sabe que o que está passando é um preço que ele está pagando, mas ele sabe que o arrependimento, Deus já havia falado para ele: eu te perdoei, a espada está cravada. Então Davi sabe que aquilo ali é somente para ser inimigo. É por isso que Davi diz: eu prefiro cair na mão de um Deus irado do que na mão dos meus inimigos. Por que, Davi? Se ele cai na mão dos inimigos, seria devorado vivo, e na mão do Deus irado, a ira de Deus dura segundos, e a sua misericórdia dura para sempre. E se ele vai passando é somente uma fase. Sai desse culto hoje batendo na tua alma assim, assim: ei, pega ela pelo colarinho e diz assim: ei, alma, espera, porque vem aí de Deus para nós um cântico de vitória.
vou sair mais forte do que eu entrei nela. Quem crê, dá um brado de glória. Agora vem comigo agora para tu entender aqui essa parte agora. Só que no versículo 1, Davi disse que como o cervo brame pelas correntas águas já, você viu que Davi está passando aqui perseguições, inimigos que querem a sua vida, querem lhe tragar, cerca ele como leão. E Davi no versículo 1, ele diz como o cervo, como a corça, brama pelas correntes das águas, assim a minha alma suspira por ti, ó Deus. Assim como Davi como exímio caçador, ele sai procurando uma casa, porque o que Davi mais queria era ser bem visto pelo seu pai Jessé. O que Davi queria era sentar na mesa com seu pai, o que ele não podia fazer. Comer pão com seus irmãos na mesa, comer queijo com os irmãos na mesa. Davi tinha a genética totalmente diferenciada da dos irmãos. Os irmãos de Davi eram tudo forte, robusto. Davi, pequeno, franzino, forte, porém com aspecto, mas a diferença dos irmãos é gigantesca. Então, quando Davi está lá, como exímio caçador, Davi sai para cá para caçar uma carne de um animal. E quando Davi sai para caçar essa carne de um animal, ele procura um animal a qual ele quer se pegar e surpreender o seu pai. Ele vai procurar uma caça mais difícil. E ele começa agora a olhar para uma corça, um cervo. E ele sabe que é um animal muito ágil, muito veloz, flexível, mas que a sua carne é macia e saborosa. E porém difícil de caçar. E Davi diz: então eu vou surpreender meu pai com essa caça. Imagine comigo agora Davi entrando no campo para caçar um cervo, olhando de longe o cervo, irmão. Ele não poderia se aproximar dele, porque senão ia espantar o animal. E ele precisaria chegar a uma distância onde a sua flecha alcançasse o cervo depois de atirada. Eu quero que você preste atenção nessa palavra aqui, para você entender aonde Deus quer, aonde é que Deus quer tocar em você hoje. Davi começa a se aproximar, gatilhando, olhando o cervo de longe, ele vai se aproximando, gatilhando com o seu arco e com a sua flecha na mão. E quando Davi vai se aproximando, para chegar perto, irmão Antônio, para poder atirar a sua flecha, ele percebe que no cenário aparece também um leão. E o leão, quando aparece, Davi sabe que é uma disputa agora. Davi não quer a carne do leão, Davi quer a carne do cervo. Mas o leão aparece querendo também a carne do cervo. E como o leão aparece querendo a carne do cervo, Davi olha e diz assim, imagina assim: eu vou esperar o cervo, o leão atacar o cervo, matá-lo, ele vai comer metade, menos a metade da carne dele, vai levar uma parte para casa, e vai ficar mais ou menos a metade ou mais a metade. E eu fico com o resto disso. O que fica aí eu levo para casa e vou surpreender o meu pai. Davi não foca agora, pastor, do cervo, da costa, começa a olhar agora o leão. E por que Davi agora vai olhar o leão? Porque Davi sabe que o cervo, a coça, é tão ágil que o leão não alcança na sua velocidade. Você está entendendo? Não é à toa que Abacuque diz, no capítulo 3, versículo 19, que o nosso Deus fará os meus pés como os pés das corças e fará andar sobre as suas alturas. Para quem não sabe, o cervo, a coça, ela é como se fosse um animal exemplo de livramento, escape dos inimigos. Tem uma agilidade, uma flexibilidade tão tamanha. As patas pontiagudas conseguem subir em velocidade em montanhas e montes. Com uma rapidez, uma agilidade, uma velocidade tão grande que o leão não pode alcançar.
E começa a olhar agora. Davi quer o cervo, mas agora ele começa a olhar o leão. O leão vai perseguir. Só que você tem que entender o seguinte: por mais que a costa seja veloz, por mais que o cervo seja ágil, tem uma coisa: correr com velocidade cansa. O leão pode não alcançar a costa na velocidade, mas o leão tem mais resistência do que a costa. E aí é onde está o problema. Quem está entendendo o que Deus está falando aqui hoje? A costa é mais veloz, é mais ágil, tem mais. Irmão, a velocidade é muito mais elevada do que a velocidade do leão. Se você acha que o leão corre